Então, hoje o nosso assunto vai ser os novos sofrimentos do jovem V. Esse V, ele está para Werther, o romance do Goethe, né? Que é os sofrimentos do jovem Werther. Na verdade é um W, né, em alemão. Então, mas aí a gente pode começar a pensar no título, né? Por que desse nome desse título, né? Os novos sofrimentos do jovem V. O autor que está aqui é o Ulrich Plenzdorf, né? Tem uma diferença do livro que já existia? De quem? Do livro que já existia, que não era novo, era o sofrimento. Isso, esse livro, então, para a gente entender esse livro, né, escrito ali na época de 1970, na Alemanha Oriental, né, então vamos tentar situar primeiro um pouco assim para a gente entender o título. Então, nós falamos do realismo socialista, né, na última aula. Então a gente tem que situar essa obra dentro desse período da Alemanha Oriental, que vai de 1945 até 89, que é a queda do Muro de Berlim. Então, dentro desse período. E essa obra, ela foi escrita não no início, né, porque o início do realismo socialista se dá logo que a Alemanha Oriental passa a fazer parte da União Soviética, né? E a União Soviética tem essa cultura dentro da literatura do socialismo realista. Então, o que esses realistas socialistas queriam? Era uma literatura engajada com o realismo socialista, com o socialismo, por isso que é socialista. Então, com essa ideia do comunismo soviético, né? Que queria o quê? Queria era uma literatura. Então, na primeira fase, né, que essa obra não está situada na primeira fase, mas vamos passar rapidinho assim para a gente entender por que dessa obra e por que desse nome, enfim, né, de tudo que, ou pelo menos pegar a visão geral do que é isso, né. Então, a primeira fase desse realismo socialista tinha toda uma teoria que os autores deviam seguir para produzir obras literárias na Alemanha Oriental ou nos países do bloco socialista. E assim, em termos gerais, essas obras deveriam o quê? Deveriam ser em função do socialismo, ou seja, dessa sociedade nova, em oposição ao capitalismo, então centrado nas ideias do Marx, de que então o Estado se apropria dos bens produtivos, né? Tanto as fábricas quanto as terras pertenciam ao Estado. E então o que o autor deveria fazer? O autor de literatura, né? Então havia todo um programa. Eles não poderiam fazer o que eles queriam, eles não eram livres como na Alemanha Ocidental, por exemplo, que eles poderiam escrever e cada um escrevia o que desejava, quer dizer, essa livre... não, lá na Alemanha Oriental eles deveriam seguir as diretrizes do Partido Socialista, do comunismo, né? E quais que eram essas diretrizes em regras gerais? O autor, ele devia então conhecer a realidade do campo e das fábricas. Como a ideia do Marx é o proletariado, então ali nesse proletariado se inclui todos aqueles que trabalham no campo e trabalham nas fábricas, enfim. E os escritores eram o quê? Eram aqueles que iriam moldar a alma desses trabalhadores, né? O Lenin chamou os escritores de engenheiros da alma. Olha que bonito, né? Engenheiros da alma, quer dizer, parece bonito, né? E realmente é bonito, mas
Quer dizer, a ideia da literatura é que sempre foi uma coisa assim muito elitista, né? Quem pensa sobre o que um autor escreve, né? Quem pode pensar sobre o que Nietzsche escreve, sobre o que Goethe escreve, né? Nós já vimos em algum momento que isso é realmente uma pequena elite, que tem tempo, que tem esse ócio para sentar e pensar, né, essas coisas. Então, na Alemanha Oriental, a primeira coisa que esses autores eles deveriam pensar nas pessoas que trabalham nas fábricas, nos campos e ir até lá, né? Eles deveriam conhecer essa realidade e trazer essa realidade para dentro das obras, né? Trazer isso para dentro das obras, né? Os problemas que tinham lá, porque não é a ideia de que não tem problemas, sim. Mas, então, o que eles precisariam fazer? É olhar o que acontece lá e trazer para dentro da sua obra aquele personagem que acaba sendo o personagem modelo, o herói, o protagonista. E então tinha que ser um herói positivo, né? Um protagonista positivo que carrega os valores do socialismo e mostrar como isso é belo, como isso realmente educa, como isso leva à libertação, porque a ideia dos marxistas era, grosso modo, a libertação dos seres humanos, né? É um projeto muito bonito. Então a gente tem que pensar essas obras, né, que os autores produziram sempre dentro desse contexto, né? Um realismo socialista, onde você vai ter um herói positivo, aquele que está ligado lá à fábrica, ao campo, trazer os problemas deles para dentro dessas obras, de tal forma que um camponês ou alguém que trabalha na fábrica pudesse ler essas obras e se identificar, quer dizer, fazer com que essa literatura não fosse mais uma coisa de uma pequena elite, né, que o povo pudesse se identificar com. Então veja como um projeto é belo, né? As ideias são muito belas, mas o que a gente vê então quando a gente estuda o realismo socialista, né? Na última aula eu fiz esse vídeo, então eu coloquei 3 fases, né? E a quarta fase, que é justamente o desembarque dessa ideia do socialismo. Então o que acontece? Acontece que no início parece que está tudo certo, né? Até a primeira greve em 1953, que os operários pararam a indústria por insatisfação, e aí eles queriam se manifestar, mas aí perceberam que não podiam, que aí entrou a ditadura a primeira vez aqui nesse regime, quer dizer, a Rússia entrou com seus tanques e massacrou essas greves, né? Então assim foi, e a partir disso foi em 1953, já no início, mas aí foi dado o recado, olha, né? Não é como vocês querem, é como alguém aqui de cima para baixo vai dizer para vocês, né? E a literatura está dentro desse. Aí você já vê em Bertolt Brecht, em 1953, coisas que ele vai criticar, né? Vai colocar nas ideias dele, porque o Brecht sempre foi muito crítico, e todo escritor, se ele está assim, realmente que é um escritor que está preocupado com o bem da sociedade, ele vai se manifestar, e o Brecht é um deles. Ele se manifesta e fala assim, né, seria melhor que esse pessoal que está lá em cima, né, procurasse outro povo para governar, né, e deixasse a gente livre, né? Isso tudo é dentro do socialismo, né? Dentro dessa ideia do socialismo, que no início, claro que quem está vivendo isso não percebe isso como uma ditadura, né? Mas essa ditadura, aos poucos, ela foi se manifestando, né? Porque quando você estabelece um regime como o da União Soviética, que ele não via partidos, né? Não havia só um partido único, né? Na Alemanha era
ED, né? Sozialistische Einheitspartei Deutschland, né? É o partido único. Então essa SED, mas por que essa ideia é vista assim? Se você é o bem máximo, o bem absoluto, ou seja, se você é Deus, né? Por isso que assim muitos criticam Marx pela instauração de uma ideia de uma libertação, onde é que ele substitui só o cristianismo por um Estado socialista, um Estado ateu, um Estado que se vê como bem absoluto, né? E claro que no início isso não foi assim, era uma teoria, e toda teoria ela se manifesta, né, como algo bom, né? Ninguém escreve uma teoria achando que é algo ruim, né? É por isso que é muito... Então é quando você coloca essa teoria na prática que você vê realmente o que é isso. E aí essa teoria posta na prática e aplicada na literatura mostrou aos poucos que esses autores que criticaram, que não se... Quer dizer, como é que a gente não pode criticar o que a gente vê que está errado, né? Então você vê que eles aos poucos foram começando, alguns né, que não se calavam, eram perseguidos, e aí eram observados, né? Então no início não era tanto, mas depois na segunda fase, né, a partir de 1960, já, por isso a construção do Muro de Berlim, né, em 1961, porque começou uma onda de emigração, de fuga, né, para a Alemanha Ocidental. Então tudo isso faz o quê? Faz com que esse partido, né, essa ideia do socialismo, ela vai ter que tomar medidas. Então ela constrói um muro, ela começa a podar os escritores, né, que querem criticar aquilo que está errado, mas não pode. Então essa coisa de amordaçar, você criar um regime onde a liberdade, não existe a liberdade de expressão, principalmente naqueles que pensam, que são os escritores, que são os filósofos, que são os artistas, né? Então nós vamos ver a última fase, então assim, agora só para dar essa introdução, né, do que é o realismo socialista, mas é muito geral isso que estou dizendo, mas a ideia principal é de produzir um herói positivo, né? Então essas foram 3 fases, que foi até 1961 por aí, né? Aí começou a manifestação de uma crise, onde os próprios escritores começaram a perceber que isso que estava sendo feito dessa forma não é legal, não é bom, não dá para produzir arte, não dá para produzir obra de arte se você não tem um pensamento livre, né? E cada vez mais foi se manifestando esse abismo entre a realidade, né, aquilo que se vivia e as ideias que se propunham, né? Então havia esse abismo e a literatura, quer dizer, se você quer ser um autor autêntico, se você quer ser uma pessoa que enxerga, que pode chamar a atenção, então você precisa ser livre. Então essa liberdade os autores não tinham mais, e aí eles começam, entra essa última fase da literatura na República Democrática Alemã, na extinta República Democrática Alemã, ela entra em crise. E essa obra aqui, né, os sofrimentos do jovem Werther, ela é justamente essa manifestação dessa crise, né? Ali que a gente percebe por isso que o título ele se chama Os Novos Sofrimentos do Jovem V, né? Então, por que sofrimentos, né? E por que novos sofrimentos? Então assim, a gente tem que voltar lá no Goethe em 1770 por aí, né? Onde o Goethe vai escrever Os Sofrimentos do Jovem Werther, e é uma obra, um clássico da literatura alemã. Ela é vista assim como uma obra pré-romântica
que manifesta a subjetividade, o individualismo, o indivíduo, né? Que é o jovem que está ali, que ele sofre por quê? Naquela sociedade do Goethe. Esse Werther, ele sofre primeiro porque ele se apaixona por uma moça que já é comprometida, que é a Charlotte, né? Então, e aí vem essa coisa, como que eu não posso me apaixonar por alguém que já está comprometido? Quer dizer, como é isso? Então eu não sou livre, eu não posso me apaixonar, né? Eu não posso, como que é isso? Então, no fundo, esse sofrimento dele, né? Quer dizer, e isso é um sofrimento do amor, como visto, né? A paixão que os jovens têm e esse conflito, quer dizer, então, e não se pode falar disso, não se pode, como é que eu vou me virar agora? Então, esse é o primeiro motivo desse sofrimento, desse Werther do Goethe, é uma paixão proibida, né? Aí, o segundo sofrimento dele, que é uma decorrência desse primeiro, que é a questão que ele não se engaja socialmente, ele não está engajado, então a ideia de ficar trabalhando, né, ele ficar fazendo o que todo mundo faz, é você arrumar um emprego e você viver em função desse emprego, então ele fica questionando o tempo todo isso, ele não consegue dizer, um cara fora da casinha, né? Ele não está conseguindo se encontrar naquela sociedade. Então, em função... então, essa é justamente a ideia da subjetividade, né? Não é um indivíduo que está voltado para o coletivo, então ele olha para o coletivo, ele não se identifica com aquilo, ele não se identifica porque ele se apaixona e ele não, e aquela paixão para ele é tudo, uma paixão doentia, por isso que chama Sturm und Drang, quer dizer, tempestade e ímpeto, que vai dar o início para a próxima fase na literatura alemã e no mundo, o romantismo, né? É o romantismo, porque o romantismo é o que, senão esse olhar para dentro do ser humano, de você respeitar, ou de querer ser visto como um indivíduo, as tuas coisas, aquilo que está dentro de você, os teus sentimentos, né? Então e por isso que esse movimento também que a gente está vendo aqui, que é da época de 60, 70, na Alemanha, tanto ocidental quanto oriental, ele é visto como a nova subjetividade, né? Então se fala de um movimento literário dentro da Alemanha, como esse voltar para si novamente, porque depois de 1945, tanto na Alemanha ocidental quanto na Alemanha oriental, a gente tinha essa ideia de pensar no coletivo, quer dizer, construir uma nova sociedade. Então, o que nós fizemos errado? Por que da Segunda Guerra Mundial? Refletir sobre isso. Então, os valores coletivos, os valores que a gente seguia estavam todos errados. Então, até 1960, tanto na Alemanha oriental quanto na ocidental, isso repercutiu muito forte, né? Essa coisa, então, a gente se vê como um ser coletivo, que a gente precisa tomar cuidado em querer impor aquilo que a gente pensa e acha que é correto, então essa coisa do indivíduo sem pensar no coletivo. E aí, só que daí a gente vai, principalmente na Alemanha oriental, por um outro extremo, que é você pensar só o coletivo e você esquecer de si mesmo. Então você não podia mais pensar quem é você, falar sobre aquilo que você é. Não, você tinha que pensar sempre o todo, o coletivo. E o indivíduo, então o sujeito, não aparece. Por isso, essa fase de 60 a 70 tem esse nome, né, na literatura de nova subjetividade. Por quê? Porque a gente já tinha lá no Goethe, né, esse Werther, que é um pré-romântico, ele mostra essa coisa
do sujeito, do indivíduo, o valor do indivíduo, a importância de você valorizar aquilo que passa em você, os sentimentos que cada ser humano tem, né? Então, agora, isso é retomado, né? Isso é retomado, então, em 1960 até 70, nas duas Alemanhas, essa nova subjetividade. E na Alemanha Oriental, isso acontece principalmente em função dessa crise do realismo socialista, desses valores do socialismo, né? Então as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, como a gente viu naquelas obras que nós analisamos. Uma delas é As Peras de Riebeck, né? Que já é depois da queda do Muro de Berlim. A Alemanha Oriental já não existe mais, mas é alguém narrando as suas experiências de 40 anos e agora ele está de novo sem rumo. Quer dizer, tudo que ele fez esses 40 anos não vale nada, tudo que foi feito ali. Ele, como agricultor, como cultivador daqueles campos coletivos, né? Ele acreditava nisso e de repente aquilo que eles faziam lá naquelas terras, né? Que chama Riebeck, né? Onde é que eles faziam esse trabalho, agora isso não vale mais nada. Então ele narra da perspectiva de quem estava nesse estado socialista e nada restou, né? Não como alguém que não tem uma visão crítica, não que ele quer voltar para o capitalismo, mas porque ele é atropelado pelo capitalismo. Então essa obra que nós vimos das Peras de Riebeck, ela reflete essa sociedade socialista, mas é um pós-socialismo, por isso que ela está colocada no pós-modernismo, né? Quer dizer, depois da queda do muro. E a outra obra que a gente viu é daquele de Sonnenallee, né? Alameda do Sol, que mostra também o que? Essa Alemanha um pouquinho antes da queda do muro, já quer dizer, não tem um período certo, mas também retrata esse período da Alemanha Oriental, né? E como no final do filme você vê que fica tudo vazia, né, a Alemanha Oriental, porque todos queriam ir para o outro lado, todos estavam querendo os produtos que estavam do outro lado, seja da música, né, dos Rolling Stones, seja das roupas, do jeans, né? Tudo que era do capitalismo, era vista como inimigo. Então essas coisas não se podia falar e não se podia criar essa cortina de ferro, o muro separando esses dois mundos, né? Mas havia o desejo sempre, né, dos jovens de ir para o outro lado, né? Então veja, essas duas obras, elas refletem já esse realismo socialista. Eles contam da perspectiva da literatura, né, como que era esse período. E aqui nós temos agora essa obra, Os Novos Sofrimentos do Jovem V, também dentro desse período, mas já no final, né, na queda, um pouco na crise desses valores, onde é que os autores vão refletir sobre esse sistema, sobre a juventude, como ela se sentia dentro disso, né? Então, a gente poderia perguntar aqui, a primeira pergunta a se fazer, então, claro, os novos sofrimentos a gente já disse, então novos porque eles vão retomar o Goethe, quer dizer, a falta da individualidade, né? Por que eu não posso ser eu mesmo? Por que eu tenho que fazer o que todo mundo faz? E se eu tiver a ideia, se eu tiver o desejo de ser alguém, e se eu não concordar com isso, né? É isso, né? Se eu quero ser eu mesmo. Então, o subjetivismo é um pouco isso, né? É tudo isso. É a gente querer o direito de poder ser e viver de acordo com as nossas ideias, né? Desde que elas não, vamos dizer, não interfiram na liberdade dos outros serem o que eles querem ser, né? Isso seria, então, esses novos sofrimentos. Agora falta falar o que são então esses sofrimentos.
E aí a gente pode entrar um pouco na obra, pode passar, né? Vamos até... Bom, aqui são as obras do Ulrich Plenzdorf, pode passar, não vamos... Depois, quem tiver interesse pode olhar isso aqui, os prêmios que ele recebeu, pode passar. Aqui ele vai falar um pouco da peça, então, né? Começa ali. Ela foi traduzida em português, né? Primeira vez em 1979, no Instituto Goethe. No Instituto Goethe vocês têm uma biblioteca no Instituto Goethe muito interessante, né? Virtual, você pode entrar também. Tem várias obras. Né? E aqui é um pouco o resumo dessa obra, né? São 2 atos, 55 cenas, então é um drama, é uma peça de teatro, né? Então a primeira parte vai da cena 1 até 27, né? E a segunda, o segundo ato, né? Da cena 28 a 55, e aqui ele faz, né, logo falar o que acontece ali, né? Sabe-se desde o início da morte de Etka V. Esse V é interessante, quer dizer, ele remete ao Werther do Goethe, mas nessa peça aqui, ele é o Wibo. O nome do personagem chama Etka Wibo. Wibo é o nome de família dele, por isso que esse W a gente, né, lembra logo do Werther do Goethe, né, porque começa com W, mas na peça nós vamos saber que aqui não se trata desse Werther do Goethe, ele tem um outro nome que chama o Etka Wibo, né, o Edgar Wibo seria em português, né. Inclusive há um problema com esse nome também, né, essa ideia da subjetividade. O professor em algum momento vai na aula que ele está, né, como adolescente, ele frequenta a escola, e o professor chama ele de Vibal, porque o Wibo é em francês, né? Então, se você estudar francês, logo ali do lado nós temos os franceses, né? Olha a minha câmera caindo aqui. O Vibal se escreve W-I-B-E-A-U, então fica Vibal, né? Então se lê assim, mas quem estuda francês sabe que o E-A-U sempre vai ficar um O, então é Wibo. Então o professor dele, né, o professor no lugar onde é que ele nasceu, o lugar também dessa peça, né, ela parte dela em Mitter, esqueci o nome dessa cidadezinha, mas é uma cidade fictícia, ela não existe de fato. Então é Mittenberg, né? Em Mittenberg, em alemão traduzindo, seria Berg, é a montanha, né? Monte, elevação, e Mitte é médio, né? Seria uma montanha média, né? Assim, né? Então é Mittenberg, mas é fictícia, não existe isso na Alemanha. Mas uma parte é lá, e é nesse lugar que ele vai na escola, que a mãe dele mora, né? E ele vive a sua adolescência ali, até ele se desentender com esse professor, né? E ele quer algo mais, então ele sai de Mittenberg e vai para Berlim. Berlim é real, né? Então ele vai, mas assim, não vamos aqui resumir a peça como um todo, vamos apenas tentar entender o que são esses sofrimentos, né? Por que desses sofrimentos, e porque, bom, novos já falamos, né? Então eles são semelhantes ou parecidos com aquele jovem do Goethe, né? Os sofrimentos do jovem Werther. E ele vai fazendo realmente uma paráfrase, vamos dizer assim, né, daqueles sofrimentos que qual que é? É se apaixonar por alguém comprometido, quer dizer, se apaixonar ou ter sentimentos por alguém que já, ou seja, é um amor proibido. Então ele começa com isso, esse Etka Wibo, ou seja, não é que ele começa com isso,
ele está em Wittenberg, onde é que ele está na escola, e na escola ele não se identifica lá, embora a mãe dele seja a diretora da escola, né? Só que ele não tem pai, quer dizer, ele tem pai, mas o pai está ausente. O pai sumiu quando ele tinha 5 anos, então ele desaparece, o pai, e aí a educação fica por conta da mãe, e esse menino ele estuda na mesma escola que a mãe é diretora, e aí acontece esse incidente. Ele se desentende com esse professor, em algum momento ele de propósito deixa cair, claro que não fica bem claro se ele sempre defende que não foi proposital, né, que uma chapa, que eles estavam fazendo um trabalho de aprender uma profissão, então lixando ferros e essas coisas, e aí ele deixa cair, da mão dele cai uma peça de ferro no pé do professor, né? Então isso cria aquela confusão, e aí ele acaba saindo de casa, saindo daquele bairro, e ele vai para Berlim, né? Então essa é a outra parte o outro cenário, né? Que é Berlim, que é um cenário, quer dizer, uma cidade real, né? Mas aí o segundo aqui nós vemos então o encontro com a ex-mulher. A peça ela começa com o pai, não é o pai, ela começa em Berlim, onde você tem um jornal noticiando a morte do Edgar Vibo, né? Então tem o jornal de Berlim, anuncia, e as pessoas da comunidade daquele bairro, elas leem esse jornal, e o jornal noticia a morte do Edgar Vibo. E o pai do menino, que tem assumido de casa, né, quando o menino tinha 5 anos, ele também está em Berlim e ele lê, né? Olha o choque, né? O pai lê a morte do próprio filho, que nunca mais ele viu. E aí esse pai, o que ele faz? Ele faz uma retrospectiva, ele começa a querer saber por quê, como, né? Quer dizer, o pai que estava ausente a vida toda, agora que o filho morreu, se interessa pelo filho, né? Como são as coisas. Só isso aí já dá pano para manga para a gente pensar, né? Quer dizer, então, essa peça, uma das coisas que a gente pode acompanhar nela é essa coisa da família, a educação familiar, como que é a Constituição. Então a mãe está lá, e claro que na Alemanha Oriental, um pouco assim, como esses valores do socialismo não estão mais baseadas numa religião, né? Porque as religiões de alguma forma todas foram deixadas de lado, né? No início perseguidas, depois aos poucos elas de novo ganham algum papel ali, né? Tanto que antes da queda do muro havia igrejas que acolhiam as pessoas que faziam manifestações dentro das igrejas, então assim, mas no início isso era proibido, religião era algo visto como ópio do povo, e que então isso só perturba a mente das pessoas, né? Então essa educação que se dá no socialismo é uma educação onde se tenta mostrar que a mulher pode criar muito bem um filho sozinho, né? Então um pouco essa peça reflete isso. A mãe, né, do Edgar Vibo, ela cria o filho até os 15 anos, ou, né, mais ou menos 17 anos, seria nosso terceiro ensino médio. Essa é ali que começa mais ou menos a gente olha para a educação do Edgar Vibo. E a mãe dele, então, ela se orgulha de ter criado o filho sozinho, né? E pode-se ler essa ideia da educação, que não precisa ser necessariamente uma família cristã, casada. Não, você é livre, você pode criar um filho, educar muito bem um filho sozinho, o pai, né? Então há esse diálogo que ele traz, né? Então só isso já seria, assim, para quem quer ler essa peça desse ponto de vista, é uma possibilidade, né? Então, assim, esses sofrimentos do jovem Werther começa ali também, né? Por essa desestruturação da família dele. Então ele tem um pai ausente,
desde o início, né? Ele nem conhecia o pai, e agora esse pai lê a morte do filho, né? Que o pai foi para Berlim, e foi para Berlim fazer o quê, né? Quer dizer, a mãe também colocou a condição para ele: olha, você ou você se endireita, né? Ou você se torna um pai de família exemplar. E exemplar seria o quê? É você ter uma profissão, trazer o educar, né? E o pai dele já era assim, ele tinha a ideia do pai, já era de ser um artista, um pintor. Então ele se afastou, e a mulher dele criticava ele por essas coisas: isso não dá dinheiro, dizer artes, né? Então ele vai para Berlim, e aí ele quer de alguma forma se achar ali, mas a gente sabe muito pouco do pai, né? A gente sabe que o pai agora ele quer saber do filho, né? E aí ele vai procurar a mãe. Então o trajeto da obra, ela começa assim: o pai ele quer saber do filho, né? Ele nunca quis saber do filho, mas quando ele lê que o filho morreu, aí começa o interesse. Aí ele volta lá para Wittenberg, para essa cidade onde é que mora a mãe continua morando lá, e ele vai visitar a ex-mulher dele, né? E começa a conversar. Então as cenas, elas vão se desenrolar dessa perspectiva da morte do Edgar Vibo, e o pai ele quer saber. Então ele vai na mãe, ele conversa com a mãe sobre isso. Depois ele vai ver com outro, que é o Willy, né? Pode passar, aqui nós temos os personagens, né? Então esse Willy, esse quarto personagem ali, então primeiro o pai vai conversar com a mãe, né? Saber do filho, o que ela sabe, né? E depois ele vai conversar com o Willy, porque o Willy é aquele que recebe mensagens do Edgar. Os dois eram amigos em Wittenberg, então o Edgar vai para Berlim e o Willy fica morando, ele vai junto, mas depois ele volta para Wittenberg. E o Vibo, eu já estou falando Werther, confundindo com o Goethe, mas o Vibo, ele manda mensagem, é o único amigo que ele tem. Então ele manda cartas para o Willy lá em Wittenberg, né? Então o pai conversando, ele vai conversar para saber do filho, veja, uma retrospectiva. Ele vai primeiro com a mãe, depois ele vai falar com um amigo, e depois ele volta para Berlim, ele vai seguindo os rastros onde que o filho passou, e ele vai se informar sobre o filho dele através das pessoas que conviveram com ele. E ali a gente fica sabendo quais então são esses sofrimentos que o filho dele passou ou não passou, né? Quer dizer, de quem que é o sofrimento, na verdade, né? É daquele que está vivo, né? E claro que o pai, de alguma forma, ele está agora, vamos dizer, ele vai reviver tudo isso, né? Então, também desse ponto de vista, é uma ideia de uma retrospectiva, né, de uma memória de alguém que está socialmente desengajado e reflete sobre essas coisas, né? O que é esse desengajamento, porque então essa primeira coisa que a gente pode falar dos sofrimentos dele realmente seria então essa desestruturação familiar, né? Quer dizer, que um menino que não tem o pai desde os 5 anos, né? E então ele não se identifica com a escola onde é que ele está, né? Ele questiona essa escola, do que ele também acontece probleminhas ali, que o professor pede para eles ficar lixando com a mão aquele ferro, quando tem uma máquina que está lá na escola e que poderia, ele descobre que tem uma máquina, mas o professor não usa aquela máquina, né? Que ele faz eles lixar aquilo lá na mão, com a ideia, né, de não, vocês têm que ir passo a passo, enfim, ele não entende a postura do professor. Então ele não se sente ali na escola também as ideias da educação, de que você precisa ter modelos, né? Ele fala de modelos, o professor pede para escrever uma redação, né? Então quais são os seus modelos, né? Então escreva sobre isso, e ele tem como modelo eu sou o modelo, então eu vou escrever sobre mim mesmo,
Por isso que veja essa ideia da nova subjetividade, a importância do indivíduo. Quer dizer, a questão que se coloca, por que a gente sempre tem que fazer o que a sociedade nos apresenta como modelo, e nós nunca podemos ser nós mesmos. Então isso bate diretamente nessa ideia de uma sociedade que tem aqueles heróis, né, como modelos, e a gente deve se tornar como eles, né? E a pergunta do Vibot, já desde a sua adolescência, bom, ele não passou muito da adolescência, ele faleceu, né, logo que ele ficou, acho que a gente não sabe, pelo menos eu não calculei aqui, quanto tempo ele viveu, mas ele morreu jovem, né? Ele morreu ali, ele estudou até ali, foi para Berlim, acho que 2, 3 anos, e aí o fim dele. Então, ele morreu cedo, assim como o jovem Werther do Goethe, né? Que ele acaba também se suicidando. Também não, porque o Edgar Vibot, ele não se suicida. Então, essa também é uma questão da Alemanha, da literatura da Alemanha oriental, os valores. Então, cometer suicídio era algo que não podia. Então, o autor não poderia escrever um livro onde é que a personagem se suicidasse, porque o suicídio é a falência máxima, né, de uma personagem. E aí você tinha que ter o herói positivo. Mas claro que naquela época, ali já no final, onde é que a literatura já estava desligada desse projeto do socialismo, né, porque o socialismo tinha se tornado uma ditadura. Então aqui, mas é mais uma. Então como que é o final da vida do Edgar Vibot, né? Não é um suicídio, não é ele que decide acabar com a vida, mas o livro, a peça termina com um acidente. Né? Ele tenta, né? Então ele vai para Berlim, né? Em Berlim ele também não se engaja em nada, ele fica assim, sabe aquele vagabundo livre que não quer fazer nada? O boêmio, mas não era nem isso, né? Não é aquele, mas ele se isolou, ele ficou isolado. A gente pode ver depois um pouquinho mais esse isolamento dele. Mas a sociedade sempre, né, no caso aqui a Alemanha Oriental, então você olha para essas pessoas e fala, eles são uns coitados, né? Eles precisam ser introduzidos, reengajados, né? Hoje a gente tem o psicólogo, que você tenta, ele tenta fazer a gente entender que nós precisamos nos tornar seres coletivos, né? Seres que estão engajados com essa vida que nos é apresentada, enfim, que tenhamos uma vida boa, né? Boa para nós e boa para todos. Mas o Edgar Vibot, ele estava completamente desengajado, e tem um grupo que havia na Alemanha Oriental esses grupos de tentar trazer as pessoas de volta, que eram grupos de trabalho onde as pessoas que estavam lá, né, os diretores, os dirigentes desses grupos, eles procuravam trazer as pessoas mais afastadas para o engajamento no sentido de trabalhar, né, de reintroduzir essas pessoas no trabalho. Então, o Edgar Vibot, ele vai trabalhar numa dessas comunidades, ele é convidado, né, para participar lá, e que trabalha com pintura, né, reforma de casas, essas coisas. E ele vai lá as pessoas tentam ali fazer com que ele se sinta ali engajado. Mas ele não se sente, em nenhum momento ele consegue se identificar também ali nesse trabalho. Mas, na peça a gente vai ver que ele vai falar aqui dessa peça, né, ele fala do suicídio. O Ulrich causou bastante polêmica, não apenas por causa da ironia, mas também porque ele mostrava que nem tudo era perfeito no regime, já que o socialismo não resolveu os problemas do personagem. Então essa falta esses problemas que ele fala é desse desengajamento, né? O desengajamento tanto da família quanto na
essa questão do trabalho, então ele não se identifica com esse trabalho, embora os personagens que aparecem aqui, que é o Tsaremba, esse grupo que trabalha, pode passar para o próximo slide, né? Aqui nós temos, ali ele vai fazer uma comparação um pouco, nós já falamos disso, pode passar também, quer dizer, o Goethe, e aqui então entra a análise da obra, né, que deve ser vista dentro desse Ende des Bilderfelderwegs, né, que é o final desse projeto literário, da literatura do realismo socialista. Bilderfelderweg é esse projeto de escritores na Alemanha que estão engajados com a ideia do socialismo. E aqui nesse final, nesse período já de 60 até 80, os escritores cada vez mais estão desalinhados com o socialismo. Então, por isso que é o final desse período, e essa obra está dentro dessa Neue Subjektivität, a nova subjetividade, onde se ressalta a importância do indivíduo. A gente quer novamente ser alguém, né? Porque quando você vai demais para um lado ou demais para o outro, ou seja, você vive só em função de você mesmo, que seria o egoísmo extremo, né? O subjetivismo extremo, então a gente está indo para um rumo de um egoísmo que acaba com tudo, né? Acaba com a ideia do coletivo, né? Que nós somos, quer queira ou não, sempre bilhões de pessoas. E se a gente não se pensa como coletivo, a coisa não rola, né? E se você vai para o outro extremo, onde você tem então um extremismo do coletivo, né? Como o regime socialista se tornou, então você também tem o extremo de que você não pode pensar mais em você não é mais ninguém. Então, essas obras, assim, o que elas mostram, interessante a gente pensar, é essa necessidade de um equilíbrio, de não pensar nem tanto, quer dizer, nós não podemos desenvolver uma sociedade que não permite a individuação, né? O nosso ser como sujeito, que cada um deve poder ser aquilo que é de fato. Então, se você é homossexual, você deve ter toda a liberdade de ser-lo. Se você é lésbica, você deve ter toda a liberdade de ser. Se você não se encaixa em nenhum desses, você quer criar algo que você sente que você é aquilo, então também isso é um direito. Ou seja, dentro da sexualidade, a possibilidade de cada um ser o que é, mas não só na sexualidade. Agora a gente deve expandir isso para todos os campos do indivíduo. Então, assim, a necessidade de cada indivíduo poder ser, mas agora ser só como indivíduo, quer dizer, se você só é para você mesmo e isso não permite um coletivo, vamos dizer, ou esse eu que se desenvolve, cria algo que é monstruoso, que se todo mundo for assim, então nós vamos destruir, por exemplo, o planeta Terra. Então nós estamos numa individuação que acaba com nós mesmos. Então é um sujeito, quer dizer, então esse sujeito que se constrói de modo que ele não pensa o todo, né? Então se ele for para um individualismo perigoso, então ele acaba por destruir não a si mesmo, mas também toda a harmonia, toda a beleza que existe no planeta Terra, por exemplo. Então, esse perigo de uma sociedade que a gente pode hoje, né, ver, eu vejo ela assim, né, que é o capitalismo, dessa forma como está sendo realizado, que o projeto coletivo, ele praticamente não existe, é cada um por si. Então, cada um ganha aquilo que pode e da forma que pode, né, para sobreviver. E então, quando o cara vai numa floresta e enxerga uma árvore bonita e bela, né, o cara que está precisando de dinheiro,
ele vai pensar o quê? Putz, né? Isso aqui eu não vou pensar no que o planeta está poluído, que não, eu estou precisando alimentar meus filhos, e o cara está me pagando, então eu vou derrubar essa árvore, o que ele vai fazer com essa árvore pouco importa, eu preciso da comida. Então, essa questão do individualismo, um egoísmo, onde cada um rema por si mesmo para não morrer, é absolutamente caótico. E ele nos leva para esse outro extremo, que é do individualismo, de um subjetivismo em função de cada um pelejar, né, pelo seu alimento, mas que não olha para o todo, que é o planeta Terra, de que a gente continue sempre com essas belezas, né, com esse equilíbrio. Então essa busca do equilíbrio, então que nós vemos na literatura, né, assim uma alternância de fases literárias, né, de períodos literários, onde ou a literatura foca mais no sujeito, né, que é o subjetivismo, ou aí há uma alternância, ela volta de novo para o coletivo, né? Então a gente pode ver nas diversas fases, né, o romantismo, por exemplo, é subjetivismo, né, é o sujeito. Se você for na Alemanha Oriental, é dizer, todo o projeto da Alemanha Oriental, ele está em função do coletivo, né, da União Soviética, do marxismo. Então você, com essa ideia de libertar todos, né? Então você trabalha sempre em função dessa utopia, né, de libertar todo mundo, e aí você estabelece as regras para que isso aconteça. E no marxismo a gente encontra o fundamento dessa libertação, ela está na abolição da propriedade privada. E quando você faz isso como ele propõe, através de uma revolução, que você usa a arma para depor aqueles que têm as propriedades, né? E você começa pelo Estado que defende a propriedade particular. Então é essa a revolução de 1917 na Rússia, e você instaura um Estado que se apropria agora dos bens, né, de produção, seja ele dos campos, né, das terras ou das indústrias. Então você tem uma coletivização violenta, né, feita de forma violenta, não voluntária, e que isso quer dizer, isso é uma afronta a todo aquele que quer ter o seu direito de ter uma propriedade particular. Então, quer dizer, essas formas, e aqui na literatura, quer dizer, isso não está dito aqui nos Novos Sofrimentos do jovem Werther, do jovem Vibot, né, do jovem V, não é dessa forma que está dito, mas nas entrelinhas a gente pode pensar essa literatura da Alemanha Oriental, é assim que a gente deve ler estas obras, que elas estão dentro desse regime, e elas refletem esses sofrimentos, que se a gente for até a origem desses sofrimentos, então você vai ter necessariamente ir até aquele que pensou essa forma de sociedade, e quem pensou foi o Marx, é abolir a propriedade privada, à força, né? Às vezes você não quer, então você foge antes que a gente tome. Então, quando a gente pensa nas obras literárias, né, quando um autor escreve, então não é só você fazer uma análise superficial, a gente fazer o resuminho e apresentar, não, a gente tem que pensar nas ideias que fizeram com que esses sofrimentos surgiram, porque no fundo, se nós então pensarmos não só nos sofrimentos do jovem Werther, que os sofrimentos dele aqui são o quê? Ele não se sentia engajado, né? Ele não se identifica com essa ideia de trabalho, nem com o trabalho e nem com a educação. Claro que a educação, ela faz o quê? Ela vai educar você para se engajar naquele sistema.
E aí ele tem também a ideia da família, que é totalmente desestruturada. Então ele não está engajado de modo algum e ele procura um engajamento. Ele procura engajamento, mas, procura sim, da forma dele, como indivíduo, como sujeito, e não da forma como eles querem educá-lo, para uma sociedade com a qual ele não se identifica. Então o sofrimento dele principal começa quando ele vai para Berlim e lá ele conhece uma moça, né, o nome dela só aparece em algum momento, né, mas ele chama ela de Charlotte, para ligar ao Goethe, porque a personagem que o Werther se apaixona no Goethe chama Charlotte. Então ele começa a escrever cartas para o amigo dele, o Willy, que mora lá em Wittenberg, porque ele encontrou essa obra do Goethe em um banheiro. Ele foi lá no banheiro, aí ele encontrou aquela obra e ele encontra a primeira página rasgada, né? Alguém usou com papel higiênico no banheiro, né? Sugere isso, né? Mas aí ele começa a ler e aí ele se identifica com aquilo lá e ele leva aquilo lá para ele, né? Ele fica com aquela obra como se ele fosse um achado, né? Porque aquilo lá realmente mexe com ele, porque é justamente isso que ele está querendo, é o direito a ser ele mesmo, o eu, o sujeito, o subjetivo, né? E ele fica então com aquela obra e junto com isso ele encontra essa moça, que ele chama logo de Charlie, porque no Goethe aquela também é uma deusa, o cara que se apaixona, o Werther que se apaixona por ela, ela é a deusa dele, tudo é em função daquela paixão, né? O Vibot, o nosso personagem aqui, dos novos sofrimentos, ele também se apaixona por essa moça e ele vai então viver numa cabana lá no meio do mato, assim, em Berlim, mas numa cabana, né, que tem uma natureza, e ele se sente, ele está lá com ele, e lá ele vive o mundinho dele, e lá perto mora essa moça que ele se apaixona. E aí ele descobre que ela é comprometida, né? O noivo dela, né, ela ainda não é casado, está no exército, servindo o exército, então ele conhece ela e os dois se encontram e começam a conversar e ele se encanta com ela, mas quando ela revela para ele que ela é comprometida, aí o mundo dele cai e ele começa a dizer esses sofrimentos. Então o sofrimento dele também está nessa paixão dele que ele não pode viver, né? Então todo esse drama. Bom, então toda a obra reflete esse desengajamento do nosso amigo Vibot, né, dentro dessa sociedade, que não é mais a sociedade do Goethe, que a sociedade do Goethe de 1770, né, até 1832, que o Goethe viveu, não tinha nada de socialismo, né? Era justamente uma sociedade mais moldada ao estilo da propriedade particular, né? Mas então por que os sofrimentos são praticamente os mesmos, né? A gente poderia se questionar, por que eles sofrem mesmo? Então qual é o problema, né? Da onde que surge o problema, da onde que surgem os sofrimentos? Essa deve ser também, para quem faz análise e gosta de obras literárias, a gente deve... eu gosto dessa perspectiva e insisto bastante nela, de que a gente deve analisar nas obras não só superfluamente o que acontece ali, né, aquele resumo, mas é você ir tentar adiantar o que os autores não enxergaram na época, ou enxergaram e está de alguma forma nas entrelinhas, mas nós devemos então percorrer esse caminho para descobrir, né? Isso é ler a obra literária, como que o autor monta essas cenas, muito bonito também como ele monta. Então esse Edgar Vibot, ele tem também toda essa cultura
dizer, essa ideia de valores do lado oposto, do lado ocidental. Então essa coisa do jeans, ele fala a filosofia do jeans, né? Que ele tem, né, como isso é belo, que não é só uma roupa, mas isso é uma filosofia que está ali. Quer dizer, tudo isso que na Alemanha Oriental não era nada legal vocês ficar exaltando as roupas que o capitalismo produz, né? Porque lá na Alemanha Oriental o jeans é um produto, né, dos Estados Unidos, né? Então, assim, esse desejo do diferente, de ser, por esse desengajamento, né, esse jovem totalmente desengajado. Bom, aí só para voltar um pouco para assim, ver o fim, por que ele morreu, então ele não se suicidou, né? Ele tenta, nesse trabalho que ele está, de forma, como eles pintam paredes, pintam casas, né, reformam casas, ele vê esse pessoal pintando tudo manual. Então ele tenta desenvolver uma máquina para fazer pintura, esse compressor, né, onde é que você coloca a tinta e você pode pintar. Então ele começa a pesquisar isso aí. Ele acredita que ele pode desenvolver isso, né? E aquele pessoal que está lá não está nem aí para ele, né? Eles fazem aquilo, todo mundo faz assim, então é assim que é. E ele começa a percorrer um caminho nas horas vagas dele, se ele não está com a Charlie, né, conversando com ela e todo encantado com ela, ele está pensando nessa máquina, ele está procurando objetos nos entulhos, os ferros velhos, para montar, construir essa máquina. E ele, de fato, ele consegue avançar. Ele faz dentro dessa cabana que ele está, né? Ele está numa cabana perto da casa da Charlie, que é no meio assim da natureza, e ele fica fazendo os seus projetos, né? Tanto de pintura, então o pai dele queria ser pintor, mas nunca conseguiu realizar, e ele também se interessa pela pintura, né? Ele faz quadros, inclusive tem uma cena muito bonita que ele pede para Charlie, né? Ele chama ela de Charlie, né? Um nome carinhoso, uma abreviação de Charlotte. Ele pede para ela sentar e ele faz o desenho dela, o quadro dela, ele pinta ela, né? Então aquilo para ele é uma obra de arte. E aí ele incorpora, ele diz que ele é um gênio, né? Que ninguém compreende ele. Então tem essa ideia do gênio, né? Que é próprio do Sturm und Drang, né? Do pré-romantismo e do romantismo, essa ideia do cultivo ao gênio, né? O gênio é aquele incompreensível, que ninguém compreende, mas só ele se compreende, e ele se sente assim, né? É aquele gênio, e aí ele acha que a pintura dele é o máximo, né? Aquele quadro que ele faz, né? Então, assim, essa parte também dá para fazer uma interpretação da ideia de se afirmar na arte, mas como ele não consegue entrar numa escola, o professor dele vai para Berlim, ele apresenta os desenhos dele, o pessoal que olha aquilo lá fala, não, isso aqui não podemos, você não vai ser admitido para fazer pintura ou, né, se desenvolver como um artista aqui, né? E também a mãe dele aconselha dele desde cedo, ele, assim como ela falava para o pai dele, não, você tem que arrumar uma profissão que dá dinheiro, que você vai para te sustentar, né? Isso até hoje vale, né? Que se você falar assim, uma moça fala para a mãe, ou o moço, olha, eu vou fazer artes cênicas. A primeira coisa que o pai fala, né? Poxa, né? Isso aí não dá dinheiro. Você precisa pensar em algo para se sustentar, né? Então veja como as artes, que a gente fala, essa coisa do ócio, né? Está em oposição ao negócio. Então você tentar viver ou sobreviver nessa sociedade com o ócio,
né, com essa ideia porque a arte ela entra nesse campo, né, porque alguém está tentando produzir coisas que estão relacionados muito mais a essa ideia do pensamento de libertação do ser humano dos sofrimentos. É isso. Mas quem tem tempo para fazer isso, né? Então essa coisa da arte, o Ulrich Plenzdorf, o autor dessa obra, né, Os Novos Sofrimentos do Jovem V, ele também traz essas questões para dentro dessa obra, né? A questão do artista, porque ele é um escritor, né? De alguma forma, então todo artista ele começou de uma forma, certamente, né? Você sabe que o caminho da arte não é assim, né? Não é para todo mundo, né? Acontece, ou quantos, né? Os escritores que eram advogados, né? E aí de repente o cara começa a escrever, né? E aí o livro dele, né? E aí ele não é mais advogado, ele vai se dedicar, né? E assim o campo da arte ele é muito mais assim, que se você falar do início como jovem, né, como adolescente, que eu vou fazer arte, então sempre você vai ouvir essa primeira ideia, né, que você vai sofrer, né? Quer dizer, então esses sofrimentos do jovem Werther também estão nessa questão de ele não poder fazer aquilo que ele sente que ele tem aptidão, que ele gosta, que é de desenhar, né? E o pai dele já não pôde fazer isso porque precisava trabalhar para educar os filhos e precisava ganhar dinheiro. Então você tem que ter uma profissão de verdade, né? Então essa questão ele traz para dentro também, e que são sofrimentos, sim, né, desse jovem V, por não conseguir desenvolver. Mas ele tenta, então, da forma dele, né, se tornar um sujeito, um indivíduo criativo, quando ele, dentro desse trabalho que ele está, desse grupo de pintura, ele vai, então, tentar desenvolver uma máquina, né, que é uma máquina de pintura, para facilitar o trabalho de todos, que vai, claro, ser uma revolução dentro dessa ideia de pintura. Só um minutinho, 9h30 tem que sair. 9h30, que hora que são? Mais 3 minutos. Ok, eu vou então chegar aqui só para concluir, né? Ele então tenta desenvolver essa máquina e ele chega muito próximo. Isso aqui é um sonzinho artístico. Quer dizer, isso também é sofrimento, né? Os ouvidos, então essa faz parte, essa parte é para complementar essa ideia dos sofrimentos. Quer dizer, o que faz mal ao ouvido também é sofrimento, né? O que causa dissonância, né? Por isso que a música, a ideia da arte, a música quer produzir a harmonia. E na literatura também, o autor que escreve, ele traz para dentro da obra a desarmonização, que ele mostra aqui, quer dizer, a falta de engajamento, onde é que as peças embatem uma a outra e ficam rangendo, isso dói no ouvido, ou não é no ouvido, mas é um sofrimento do corpo, da alma, né? Então isso a literatura faz muito bem, e o jovem vê aqui, ele apresenta todos esses sofrimentos, mas no final, quer dizer, nessa busca de libertação, ele tenta desenvolver essa máquina, e nessa máquina ele acaba, quando ele vai ligar ela para fazer o teste, a parte elétrica não está bem instalada e ele toma um choque letal, então ele morre eletrocutado. Esse é o final, né? E veja que muitas pessoas falam, eu não vou dar spoiler, né? Não vou dizer como é que é a obra, o resumo. E esse autor, ele já começa dizendo, olha, ele morreu eletrocutado. Então está pronto, se você não quer spoiler, então não leia a obra. Então essa ideia que nós temos assim, não podemos falar da obra porque vamos revelar. Quer dizer, isso é para gente que
não está interessado realmente o que o autor, porque o autor nunca está interessado muito naquele resuminho, ele está interessado em transmitir mensagens lá que você pode ler 1, 2, 3, 4, 10 vezes, a vida toda aquela obra você tem ela como um guia para você, né? Porque ela traz muitos elementos. Então a obra literária nunca a gente precisa ter medo de dar aquele resuminho, pelo menos na minha visão, né? Claro que tem coisas que a pessoa gostaria de não saber, então, mas assim, são particularidades, e o que no final aqui a gente pode pensar depois nas nossas próximas aulas, na continuação um pouco de pensar nessas obras que nós vimos até agora, no que elas têm de parecido, né? Ou no que nenhum autor pensou, né? E claro que agora nós vamos pensar na próxima aula numa outra obra, num outro período literário, como nós estamos assim já quase metade de junho, né? Então eu queria dar um parecer, não assim da literatura como um todo, né, de muitas obras, mas de poucas obras, mas para vocês terem uma visão de como em cada obra, no fundo, a gente trata da mesma coisa. O autor, ele trata sempre dos problemas que acontecem lá, por que esses problemas acontecem. Então nós, como leitores, precisaríamos ter uma visão do bem e do mal, né, que os autores trazem para dentro dessas obras, e por que esse bem ou esse mal acontece aos personagens que estão ali, que no fundo somos sempre nós mesmos, né, que é a sociedade. E por isso que a literatura é tão importante. A gente lê uma obra, se dá ao ócio, né, fugir do negócio e se dar ao ócio, ou seja, o tempo livre para pensar o que esses caras escrevem, né? E o que nós vamos fazer com isso e qual a nossa função hoje como professores, estudantes de literatura, né? Tá, muito obrigado então pela atenção e a gente continua na próxima aula. Eu que agradeço, porque eu acho que a aula foi muito produtiva, foi muito bom. Ok, bom, sempre esse dar ao ócio de ouvir coisas assim é muito bom. Que bom, então tá joia. Auf Wiedersehen, bis Donnerstag.